Olá pessoal, sejam bem-vindos ao treinamento de NR35, Trabalho à Altura. Para nós da BD Treinamentos é uma honra tê-los conosco. Então, no nosso módulo 1, Trabalho à Altura Introdução, iniciamos com o que é NR35. Então, a NR35 é uma das normas pertencentes ao conjunto de normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência, onde trata exclusivamente das ações e atividades de trabalho à altura, assim como as obrigações, determinações e proibições relacionadas a essa modalidade de trabalho. Então, a NR35 trata exclusivamente das atividades de trabalho em altura. Não é direcionada, com algumas das outras normas, a um nicho, a um ramo de atividade específica. Ela surgiu, então, na sua publicação no Diário Oficial da União de 2012, em 27 de março de 2012, pela portaria 313, e foi assinada, então, em 23 de março de 2012, a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Até então, as atividades de trabalho à altura eram reguladas pela NR18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, já que na maioria das atividades executadas pertencem ao ramo da construção civil, detentor até hoje, então, do maior número, maior causadora de acidentes de trabalho em altura. Então, até março de 2012, todas as atividades de trabalho em altura eram reguladas pela NR18. A partir daí, percebeu-se a necessidade de ter uma norma exclusiva, até porque seria interessante tratar sobre as outras áreas, os outros ramos de atividades que exercem também a atividade de trabalho à altura. Então, criou-se a NR35 exclusivamente para tratar das atividades em altura, sem que fosse apenas uma norma específica a um nicho, a um ramo. Apesar que sabemos que, independentemente de para quem se destina as normas do Ministério do Trabalho, todos os nichos precisam estar observando e seguindo as determinações. Então, define-se trabalho à altura aqueles que são executados em alturas superiores a 2 metros, a partir do piso de referência. Então, atividades em andaimes, plataformas, escadas, realizadas em locais elevados que apresentem diferença de nível e risco de queda, trabalhadores que necessitem de suporte para acesso. É toda atividade executada acima de 2 metros do piso de referência. Então, também considera-se trabalho à altura os 2 metros negativos. Então, se você vai entrar ou descer de algum patamar que exceda esses 2 metros de altura, já é considerado também trabalho à altura, mais especificamente em acesso por cordas. Então, praticamente todas as atividades hoje executadas acima de 2 metros de altura são classificadas, com exceção de algumas atividades, algumas empresas aí que acabam adequando melhor ao seu local de trabalho, que acaba descaracterizando aí as atividades de trabalho à altura. Por exemplo, o mezanino, que for acima de 2 metros de altura, se ele tiver todas as proteções, guarda-corpo, enfim, placas de advertência, rodapé, todos esses equipamentos de proteção coletiva forem instalados devidamente certificados, com certeza esse local pode ser descaracterizado de trabalho à altura, e as pessoas que trabalhar nesse mezanino, elas não vão precisar estar passando por treinamento de trabalho à altura, não vão precisar ter outros equipamentos de proteção. Então, tem a questão de desclassificar a partir do momento em que todas as proteções previstas e possíveis são realizadas. Então, a partir disso, pode ser descaracterizado aí o trabalho à altura dentro de alguma atividade. O Brasil é o segundo país do G20 em mortalidade por acidentes de trabalho. Então, essa é uma notícia publicada no G1 com bastante preocupação. Então, no mundo, um trabalhador morre por acidente de trabalho ou doença laboral a cada 15 segundos. De 2012 a 2020, 21.467 desses profissionais eram brasileiros, o que representa uma taxa de óbito de 6 pessoas a cada 100 mil empregos formais nesse período. Aponta o Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho
elaborado pelo Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho, né, a OIT. Entre os países G20, o Brasil ocupa a segunda colocação em mortalidade de trabalho, atrás apenas do México, primeiro colocado com 8 óbitos a cada 100 mil vínculos de emprego entre 2002 e 2020. As menores taxas de mortalidade foram registradas no Japão, 1,4 a cada 100 mil, o Canadá, 1,9 a cada 100 mil, né? E entre os países da América do Sul, a Argentina, com 3,7 mortes a cada 100 mil trabalhadores. Em 8 anos foram registrados no Brasil 5,6 milhões de doenças e acidentes de trabalho, que geraram um gasto previdenciário que ultrapassam os 100 bilhões. Então, né, basta, né, nós fazermos um cálculo simples aí, né, para perceber que o Brasil está disparado aí, né, na questão de acidentes de trabalho. Então, é muito importante que nós nos conscientizamos, nós treinamos e nós sigamos cada vez mais, né, as determinações aí, as regras enfim, né, relacionada à segurança do trabalho, para realmente diminuir, né, esses números, esses números absurdos, né, essas colocações que o Brasil se encontra, né. Se nós compararmos com os países aí da América do Sul, a Argentina, né, é referência em segurança do trabalho, né. Praticamente lá eles têm um pouco mais da metade, né, dos óbitos que nós temos aqui por acidente de trabalho. Então é importante que nós nos conscientizemos e cultivemos cada vez mais a cultura de segurança do trabalho, né, para evitar que esses acidentes ocorram e nós conseguir baixar nossos índices aí e começar a se tornar referência também para a segurança do trabalho. O Brasil é um país muito produtivo, um país bastante industrial, né? E com certeza consegue reduzir aí os números e se tornar referência em segurança do trabalho, porque os nossos trabalhadores, os nossos profissionais, eles são capacitados, né? As empresas hoje, elas estão oferecendo um ambiente de trabalho, né, bem mais seguro. Então, basta nós também nos conscientizarmos e usufruir disso, né? Usufruir dos treinamentos, usufruir dos equipamentos, usufruir, né, dos nossos ambientes, para que realmente a gente consiga, né, preservar as vidas, né, dos nossos trabalhadores, as nossas vidas, e voltar para casa todos os dias aí sem ter nenhuma questão aí de ferimento, enfim, nenhum acidente tenha ocorrido durante o dia. No Brasil, 40% dos acidentes de trabalho estão relacionados a quedas de funcionários em altura. Então, se nós pararmos para pensar, né, 60% são outros acidentes e 40% são quedas de altura. Quantos outros acidentes são possíveis, né? Desde queda de objetos, choque elétrico, asfixia, contaminação, enfim, vários outros acidentes possíveis. 40%, né, são só de trabalho em altura, então é um número muito alto, né? No Brasil, as pessoas se acidentam muito em altura, né? 40% dos acidentes de trabalho estão relacionados a quedas de funcionários em altura. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, né? No entanto, muitos acidentes podem ser evitados com prevenção, com certeza. A partir do momento que nós apostarmos mais, né, em prevenção, que nós nos dedicarmos mais à prevenção, com certeza nós vamos evitar cada vez mais, né, os acidentes, que é basicamente o que está sendo feito hoje, né? O fato de estar treinando, de estar verificando um pouco mais, né, de conhecimento relacionado à atividade de altura, com certeza, né, já é uma prevenção, né? Já são pessoas que já vão estar mais conscientizadas, vão estar fazendo as atividades com maior eficácia, né, na questão de segurança e diminuindo esses índices. O que diz a NR35? Então, a NR35 determina quais são as responsabilidades do empregador e as responsabilidades dos empregados, além de trazer as diretrizes técnicas sobre proteção coletiva, equipamentos de proteção individual, entre outros. Então, basicamente, a NR35 nos dá as diretrizes do que fazer, do que não fazer, quem deve fazer o quê, né, e o que deve ser utilizado e como, né, para evitar os acidentes em altura. Então, cabe ao empregador, né, a empresa, garantir a implementação da norma, inclusive exigir das contratadas. Então,
quando, né, no ambiente de trabalho, no chão de fábrica aí, ou no canteiro de obras, uma empresa terceira adentra, né, para realizar alguma atividade, a empresa contratante ela é obrigada, né, a exigir, né, que a empresa terceira siga as normas de segurança do trabalho, né, inclusive a NR35, que essa empresa terceira ela siga as diretrizes de segurança, né, ela não pode simplesmente fazer o que bem quiser, deixar de lado todas as diretrizes simplesmente porque ela é uma terceira, né, e não faz parte do quadro de empregados aí da contratante. Então, a contratante, ela, né, diz aqui que ela é obrigada a exigir, né, das contratadas, né, isso na norma. A autorização de trabalho à altura só após efetivadas as medidas de proteção, então a empresa não pode autorizar ninguém, né, nenhum trabalhador, nenhuma atividade a ser executada, se não tiver realizado aí as medidas, né, de proteção, se não tiver efetivadas. Então, se caso a empresa, né, autorizar uma atividade em altura porque é extremamente necessário, porque senão vai parar a linha de produção, ou simplesmente para poder ganhar tempo, né, sem que as medidas, né, de proteção tenham sido efetivadas, né, ela está errada, ela está descumprindo um item ainda da norma NR35. Então, a elaboração e emissão da análise preliminar de riscos e a permissão do trabalho, então essa documentação é de responsabilidade da empresa, ela deve tanto treinar quanto também destinar pessoas para que façam, né, a emissão desses documentos, que façam a gestão desses documentos. Então, é a obrigação da empresa, né, a APR e a PET, né, a PT, então a empresa precisa fazer a gestão dessa documentação, implementar, fazer com que essa documentação seja seguida e seja efetivada, né? O desenvolvimento de procedimentos operacionais para atividades rotineiras de trabalho em altura. Então, toda atividade que pode ser realizada um procedimento, que você pode descrever um procedimento para que não seja mais necessária a realização de APR e de PET, né? A empresa precisa fazer. Por exemplo, uma troca de lâmpada, né? Uma atividade relativamente simples e que geralmente, né, no chão de fábrica aí, ela é realizada por várias vezes no dia, né? Então, imagine, se esse eletricista, todas as vezes que for trocar uma lâmpada, ele vai realizar uma APR, uma permissão de trabalho, né? Dificilmente isso vai acontecer. Então, por isso que é importante, né, realizar um procedimento operacional. Então, a empresa, né, faz esse documento, prevê todas as atividades relacionadas, né, a essa, todos os riscos, todas as possibilidades, todas as medidas de proteção e de prevenção, né, e treina esse colaborador para que ele consiga realizar essas atividades. A partir daí, né, esse colaborador já está autorizado a realizar a atividade, né, todas as vezes que for necessário, sem que seja, né, preciso aí estar realizando, né, a emissão da APR e da PT, né. A identificação de autorização dos trabalhadores, né, para trabalhar em altura, então um exemplo, um crachá, né. Então todo trabalhador que passar por um treinamento que for autorizado pela empresa para realizar a atividade de trabalho em altura, esse trabalhador precisa estar identificado, seja por um crachá, seja, né, por um adesivo, talvez um capacete, por uma vestimenta na cor diferente identificada, enfim, tem várias formas aí de estar identificando, né, os trabalhadores, né, para que outros trabalhadores consigam perceber se realmente esse trabalhador ele é autorizado a realizar atividade ou não. Por exemplo, o encarregado vai precisar que alguém suba em altura porque alguma situação na linha de produção ocorreu e precisa ser, né, realizada alguma atividade. Ele não pode simplesmente pegar qualquer trabalhador próximo que estiver passando por ali, mandar colocar um cinto e subir, fazer a atividade. Ele só pode fazer isso com uma pessoa que esteja previamente autorizada. Então, se a pessoa tem lá seu adesivo no capacete, o seu crachá, é autorizado para trabalho em altura, né, de tal data a tal data, por exemplo, que seria o período aí que ele tem, né, de liberação, aí sim essa pessoa pode estar realizando atividade desde que, né, ela passe pelos procedimentos aí de emissão de APR, emissão de PET, né, que seja orientada em relação à sua atividade, aos riscos, né, que envolve a atividade e tudo mais, enfim, seguindo todos os preceitos aí da norma, né, para que ela possa realizar e sim está autorizado e pode com certeza iniciar a atividade. Cabe ainda ao empregador, né,
garantir a avaliação e implementação das medidas complementares, a suspensão do trabalho em situação de risco não controlado. Então, além de colocar as medidas de proteção e prevenção exigidas pela norma, a gente precisa também realizar as medidas complementares, verificar o que mais é necessário. Vamos supor que a atividade também envolva uma atividade a quente, por exemplo, ou uma atividade em espaço confinado. Obviamente, a empresa precisa também prever proteções, né, e medidas complementares para essas atividades, não só proteger para trabalho à altura. Então, de nada adianta proteger para um risco, né, geral, uma atividade em si, né, e esquecer dos outros riscos adicionais aí que vai acabar colocando o trabalhador em risco da mesma forma. E a suspensão do trabalho sempre que, né, a atividade não tiver riscos controlados. Então, percebeu que algum risco não foi controlado, algum risco a mais foi percebido, né, essa atividade com certeza tem que ser paralisada, tem que ser revisto, né, a questão da APR e da permissão de trabalho, e assim como também, né, a mitigação e eliminação desses riscos adjacentes aí à atividade, ou talvez que não tenham sido verificados ou controlados anteriormente. O trabalho sobre supervisão, né, definida na PR, de acordo com as peculiaridades da atividade. Então, todas as vezes que realizar uma atividade em altura, precisa, né, possuir um supervisor, precisa ter algum supervisor, alguém supervisionando e cuidando para que, de fato, a atividade esteja sendo realizada dentro dos parâmetros de segurança de trabalho à altura. Precisa que alguém treinado e autorizado, obviamente, né, previamente pela empresa, realize essa supervisão da atividade. Então, seja para a questão aí de prever possíveis danos à saúde, possíveis riscos, possíveis situações relacionadas à atividade, como também, em caso de situação de emergência, ter uma pessoa, né, que possa estar comunicando as pessoas, né, do resgate, ou enfim, as equipes de resgate, né, para estar realizando o atendimento das pessoas que, porventura, possam sofrer algum acidente, né, ou às vezes ficarem suspensas, enfim, fazer o resgate dessas possíveis vítimas, né, em caso de um acidente de trabalho. Então, precisa sempre ter uma pessoa supervisionando essas atividades. Ninguém está autorizado a realizar trabalho em altura, né, atividades em altura sozinho. Eu não posso simplesmente autorizar um trabalhador a subir a 2 metros ou mais de altura, ficar trabalhando, virar as costas e fazer outra atividade, né, e voltar no final do turno para coletar o material e ver se está tudo bem. Imagine se essa pessoa sofre um acidente de trabalho e fica suspensa já no início, né, da atividade. Conforme o turno de trabalho vai durar aí de 2 a 4 horas, né? Quanto tempo essa pessoa vai ficar suspensa? Né? Então, tem várias situações, inclusive a gente vai ver mais para frente, relacionadas às complicações, né, dos acidentes de trabalho. Então, jamais uma atividade pode ser realizada sem supervisão, né? Não é questão de ter alguém para ver se a atividade está sendo realizada da forma correta, enfim, né? É questão de realmente a pessoa estar ali para auxiliar, né, em várias situações que possam ser necessárias que alguém esteja intervindo, ou seja, na avaliação de algum risco, ou até mesmo, como a gente conversou já, né, na questão de algum tipo de acidente. Então, também a promoção de programas de capacitação, né, o treinamento. Então, isso que vocês estão fazendo aqui hoje já faz parte disso, né? O programa de capacitação, seja pela empresa ou até mesmo o próprio funcionário está buscando essa capacitação, né, faz parte também, né, dos parâmetros exigidos do empregador. Então, a empresa precisa a todo momento estar promovendo essa capacitação, se antecipando, né? Se o treinamento ele é válido por 1 ano, por 2 anos, por 4 anos, a empresa precisa se precaver nessas datas aí para estar realizando o treinamento sempre antes que ele termine. Porque a partir do momento que a validade desse treinamento acabou, né, já não tem mais um prazo para ser realizado. A pessoa já fica desautorizada de realizar a atividade a partir desse momento, só podendo, né, voltar, né, às atividades em altura a partir, né, da sua revalidação do treinamento. Cabe também ao empregado. Então, os empregados também, né, estão cobertos, digamos assim, pelas exigências da norma. Então, eles também têm obrigações perante as normas, né? Que uma delas, por exemplo, é zelar pela sua saúde e segurança.
assim como de outras pessoas afetadas por suas ações ou omissões. Então, por exemplo, se o colaborador não estiver usando os equipamentos de proteção, não estiver seguindo, né, os procedimentos de segurança do trabalho, não estiver seguindo as determinações relacionadas à proteção de segurança, com certeza ele vai estar quebrando dos itens aí da norma e pode estar sendo penalizado por isso, né? A norma prevê, né, que ele é obrigado a zelar pela sua saúde e segurança, né, assim como de outras pessoas afetadas por suas ações ou omissões. Então, desde o fato de você fazer de conta que não viu alguma coisa e seguir realizando a atividade, ou pelo fato de realizar alguma atividade que põe em risco outra pessoa e não avisá-la ou não protegê-la, né, isso também, né, é parte da norma aí que pode estar sendo, né, punido, né, pela quebra dessa diretriz aí. Cumprir e colaborar na implementação das disposições da norma. Então, o funcionário ele é obrigado a cumprir as normas, é obrigado a cumprir o que está na disposição da norma, não é opcional. Eu não posso querer segurança só quando eu quero, ou só quando a empresa diz. Não, ele é obrigado a cumprir as disposições, né, das normas. Aqui não fica né, a janela de interpretação ou né, de opção, se vai querer ou não seguir as normas, se eu quero segurança para mim ou não quero. Decidi que eu não quero mais ter segurança do trabalho, não me importo de correr risco nenhum, se caso alguma coisa acontecer comigo, está tudo bem. Não, né, ele é obrigado a cumprir, e inclusive é obrigado também, como diz a norma, a colaborar, né, com a implementação, né, dos dispositivos da norma. Então, além de ser obrigado a cumprir, né, as normas, ele também é obrigado a colaborar. Então, quando a empresa chegar e dizer, preciso que vocês cumpram determinada, né, situação da norma aí, eu não quero que vocês subam a mais de 2 metros de altura sem, né, ter realizado todos os procedimentos, a PR, a PET, né, a PT, sem ter os equipamentos de proteção individual, né, esse funcionário, se ele fizer isso, ele vai estar quebrando aí a questão, né, de cumprimento e de colaboração na implementação das disposições da norma. Ele pode ser penalizado, inclusive, né, a ser demitido aí por justa causa, por estar colocando a sua, né, que seria o primeiro item, né, a sua saúde e segurança em risco, né, assim como também de outras pessoas. E também na questão de não estar cumprindo as disposições da norma. Então, a gente precisa, né, estar atento a isso. E, principalmente, né, colaborar, porque se a empresa já está fazendo, né, todo o investimento, né, entre aspas, aí, perdendo tempo com segurança do trabalho, que a gente sabe que não é perder tempo, é ganho, né? Mas, de qualquer forma, fazendo tudo isso para que haja segurança para os nossos trabalhadores, para nós, né, aí eu acho que é de bom senso que nós aproveitamos isso, né, que de fato aproveitamos essa oportunidade de ter a segurança e poder, né, ter a garantia que nós vamos voltar para casa aí intactos, né, inteiros, aí, sem nenhuma situação de acidente ou qualquer coisa do gênero, ou às vezes até uma situação que aconteça com um colaborador próximo, amigo nosso aí, que possa estar, né, nos afetando aí, né, psicologicamente, enfim, de várias outras formas. Então, acho que nem precisa ser exigido, nem precisa ser cobrado para que essas ações de segurança sejam, né, cumpridas, desde que, já que, né, é um ganho para nós, né, termos a segurança do trabalho. E cabe também ao empregado, né, interromper suas atividades, exercendo seu direito de recusa, sempre que constatar evidências de riscos graves e eminentes para a sua segurança e saúde ou, né, de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato ao seu superior hierárquico, né, que diligenciará as medidas cabíveis. Então, a questão do direito de recusa é previsto nas normas de segurança do trabalho, ela deve ser exercida, cabe ao empregado, como está, né, no texto da norma. Então, sempre que constatada evidências de riscos graves e iminentes. Então, se for uma situação grave, que seja iminente, que está para acontecer, né, que possa colocar em risco, né, a sua saúde e segurança ou de outras pessoas, deve sim ser exercido o direito de recusa, né, paralisar a atividade ou recusar-se, né, a realizar a atividade, né, até que esse problema, né, esse risco, né, esse perigo seja sanado.
né? Simplesmente parar a atividade, virar as costas e ir para casa, não está escrito isso aqui, né? Aqui diz que precisa comunicar ao seu superior, né, para que seja tomada aí as medidas cabíveis em cima dessa atividade. A partir do momento que o risco foi sanado, o perigo foi sanado, com certeza, né, retoma as atividades normalmente aí, né, desde que o ambiente já não ofereça mais nenhum risco adicional, né, grave ou iminente à sua saúde ou segurança.